Gatilhos, impacto social. Nós vamos falar hoje no podcast Mais Futuro. Olá, meu nome é Gustavo. E eu sou o Lucas. Sejam bem-vindos ao podcast Mais Futuro, Desconstruindo o Jornalismo. Você deve ter percebido que o tema de hoje é o mesmo de uma reportagem especial exibida essa semana no portal futurolivre.com. Pois é, nós estamos com esta série especial de reportagens e conteúdos extras e exclusivos para você sobre gatilho, o impacto social. Esse tema é dividido em duas partes, essa semana e na semana que vem nós vamos exibir impacto social falando sobre o gatilho. E é claro que você pode já entrar no site, portalfuturolivre.com, que tem uma reportagem sobre o podcast e esse tema em específico também. Não esqueça também de compartilhar a matéria, que está muito legal. Não esqueça de compartilhar também o podcast. Se inscreva também no nosso canal aqui do YouTube, ative o sininho das notificações e também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais do Portal Futuro Livre para ficar dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Também não se esqueça, se você estiver ouvindo a gente, de seguir a gente por essa plataforma de podcast. Pois é, Lucas. Gatilhos, impacto social. Vamos começar, então. Vamos começar esse tema. Tema muito bacana. Vamos lá. O gatilho é um tema utilizado no ramo da psicologia para denominar um estímulo emocional causado no cérebro, que ativa lembranças de traumas ou situações marcantes na vida de uma pessoa. Pois é. Sabe, Gustavo, que as pessoas, as opiniões, as palavras, as situações, entre outras questões, podem ocasionar gatilhos emocionais. Os gatilhos podem desencadear medo, tristeza e ansiedade. Qualquer coisa pode desencadear um gatilho e varia de acordo com experiências, crenças e valores. Pois é, Lucas, uma reação emocional pode ser desencadeada por tipo de pessoas, pontos de vista, tonalidade da voz e simplesmente palavras. Então ele pode ser desencadeadas por algumas vezes por uma situação, por um tom de voz ou qualquer momento. Praticamente qualquer momento da pessoa pode desencadear um gatilho, uma lembrança. E isso pode afetar ela em qualquer situação. Se ela estiver no meio do trabalho, por exemplo, isso pode afetar ela no trabalho, ela pode afetar dentro de casa, em qualquer situação. Você sabe, Gustavo, que olha só, alteração do sono, perda ou aumento de apetite, se concentrar exageradamente no interior, entre outros pontos, são sintomas de depressão. Você sabe disso, né? E terminar um relacionamento amoroso que não tenha durado muito já é possível para desencadear uma depressão, considerado então como um gatilho. Ou seja, um relacionamento que durou pouco, por exemplo, também pode desencadear um gatilho. Imagina se terminar essa relação, a pessoa vê alguém ali, uma situação também, e acaba gerando um gatilho nela. Lembrando de um trauma do passado. Pois é, Lucas, muita gente sofre com isso. Raiva, perda de controle, ansiedade, estresse, medo, culpa, sentimento de julgamento ou inferioridade, tristeza, baixa autoestima, flashbacks de situações passadas e sensação de vazio são sintomas que demonstram o impacto de um gatilho. Esse é o gatilho emocional. Pois é. Essa questão do gatilho emocional é muito forte, né? Porque a gente pode mexer com esse lado de questões que realmente mexem com os sentimentos das pessoas, né? Deixar elas mais tristes, mais felizes, mas realmente é muito estranho, né? Assim, você perceber que as pessoas não sabem muito sobre isso. E triste ao mesmo tempo. Gustavo, você sabe que o indivíduo com gatilhos, ele precisa se autoanalisar buscando os fatores que desencadeiam as crises, sabendo que não existem situações bobas. O processo de ressignificação ajuda a lidar com os gatilhos. Pois é, Lucas, a ressignificação é um método neurolinguístico que faz com que o ser humano atribua um novo significado aos acontecimentos através das novas visões de mundo.
Pois é. Então a gente está falando aí sobre a pessoa se autoanalisar, ressignificar o que realmente ela quer para a vida, ou o que ela precisa, ou o que ela necessita. Qual é a questão do impacto social nisso tudo, Gustavo? Como a gente está vendo, as pessoas estão vendo aí ao longo dessa semana, né, nas reportagens, enfim, a gente está mostrando realmente essa questão de a pessoa ter um gatilho, isso mexe com ela de diversas maneiras. Então ela está trabalhando, ela percebe um gatilho. Ela está vendo alguém feliz com um relacionamento e ela percebe que aquela pessoa está tratando a outra como o ex tratava ela e ela agora é ex. Então é um gatilho. Meu Deus, não vai dar certo. Então as crises de ansiedade existentes, muitas desencadeadas por um gatilho. E tudo isso impacta socialmente a pessoa de diversas maneiras. Aí a importância, né, de ressignificar, de mostrar realmente que se faz necessário dar um passo para trás, né, respirar um pouco e falar, não, calma, vamos por partes aqui, deixa eu ver o que está acontecendo na minha vida, deixa eu me analisar, pra gente ver se a gente consegue melhorar esse caminho aí, né, Gustavo? Pois é, você pode ver que tem esses gatilhos acontecem a todo instante para milhares de pessoas. Muitas pessoas, o exemplo que você deu como relacionamento, tem pessoas que não conseguem ver outros casais felizes porque passaram por um relacionamento tóxico, então traumatizante para ela. E muitas vezes vê um casal feliz e se dá um gatilho nela, porque ela faz lembrar. Então isso já altera toda a vida dela, o dia a dia dela, o humor dela muda. E aí entra os outros tipos de gatilho, né? Essa alteração. Perda de peso, ou aumento de peso excessivo, começa a comer compulsivamente, ou deixa de comer. O gatilho é o início de uma série de transtornos. Série de transtornos que vem acontecendo com a pessoa. Então, o relacionamento é um dos exemplos, mas tem situações que a pessoa em si passou no passado dela, que uma coisinha, uma atitude, algumas vezes até uma maneira de falar. Como tá aqui, né? Por exemplo, as pessoas, as opiniões, as palavras, né? As palavras podem desencadear isso nela e ela relembrar e algumas vezes se martirizar com aquela situação. Ela lembra daquele flashback. Então, isso é uma coisa que acontece com as pessoas. Nós passamos por isso. Só que é aquela coisa de ressignificar aquela situação. Lembrar que um pensamento é só um pensamento, né? Isso. E não deixar aquilo ali afetar a vida dela. Porque tem gente que... normalmente a pessoa que tem depressão, ela tem isso. Se ela fica se martirizando, ou aquele pensamento, ela fica toda hora, fica aquele flashback sempre na cabeça dela, e ela vai sofrendo por aquilo. E infelizmente ela acaba parando a vida dela. Por isso que as pessoas que vencem a depressão, né, passam pela depressão e vencem, são pessoas que se ressignificaram aquilo, a situação, o que levou a ela, mudar o estilo de vida. Começaram a olhar um pouco mais pra frente, esquecer, o passado tá no passado. Mas a grande questão é que como é que a gente vai fazer isso em uma situação, em um mundo em que pouco se conecta, pouco se olha. O mundo é tão conectado e ao mesmo tempo as pessoas não se conectam, né? Como é que eu vou saber que o meu outro, a outra pessoa, né, o meu próximo, ele está passando por algum problema ou por alguma situação? Porque muita gente pensa que é frescura ou que não vai acontecer nada em diversos momentos. Então a gente olha, fala assim, você terminou seu relacionamento, que bom, ele não prestava mesmo, era muito ruim, era horrível. Ufa, ainda bem que você se livrou. Mas calma, a pessoa talvez ainda esteja apaixonada por aquela pessoa. Como é que você vai jogar uma bomba, as suas opiniões, pra cima daquela pessoa, né? Ela vai pensar, nossa, mas será que a minha amiga agora vai gostar desse novo namorado? Será? Daí começa... Na mente da pessoa, a se marginalizar, a olhar, não, melhor então eu me afastar. Melhor eu não viver uma nova história. Melhor eu tentar consertar do meu jeito, não me analisar, não se analisando. Acaba tentando consertar do jeito errado, né? Usando, às vezes, a emoção, né? Ao invés de usar a razão, o lado mais racional, para tentar vencer esses problemas que os gatilhos causam, né? E isso na vida inteira, em qualquer fase. A gente vê isso na saúde, por exemplo. A pessoa que fala assim, não, eu não vou comer mais açúcar. Mas ela sabe que
se faz necessário ter um pouco de açúcar no organismo. Eu não vou comer mais nada de sal. Mas se faz necessário ter um pouco de sal. Mas são os gatilhos. Mas a tal pessoa comia tanto sal, morreu por causa disso. Então eu não vou fazer isso, não, calma. Então tem que respirar, tem que dar um passo para trás e entender que cada um é cada um. Situações diferentes não se conectam quando se fala de saúde, por exemplo. Cada caso é um caso. E vai da pessoa, né, Gustavo? Você pode ver, Lucas. A pessoa acaba se tornando uma vítima. Vítima daquela situação. Bom, nada a gente tem que levar ao extremo. Moderadamente. Não adianta a gente tirar todo o açúcar. Não, agora eu não vou comer nada de açúcar. Vou levar ao extremo. Calma, não é bem assim. Nosso corpo precisa de açúcar. Nosso corpo precisa do sal, que é o sódio. Então, tudo com moderação. Com moderação. E não virar vítima. Pois é, porque se a gente acaba transformando isso em algo ruim, em todos os aspectos, a gente fica refém de um pensamento único, né? E a gente pode vencer os gatilhos a partir do momento que a gente busca essa neutralidade. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: buscamos a neutralidade ouvindo pessoas. Todo mundo tem algo diferente. Então, se eu perguntar pro Gustavo o que você pensa sobre comer açúcar, vai ser diferente do que você aí de casa tá pensando. Do que eu. Pode até ser o mesmo fim, a mesma finalidade. Mas o meio ali de pensamento é diferente. Porque todo mundo é um só. Aliás, todo mundo é diferente, nem todos são um. Né? Então cada um tem um pensamento. E isso facilita a pessoa. Ela busca essa neutralidade. De calma, eu vou encontrar o meu eu vou ver o que realmente é importante para mim, qual é o meu limite, o que eu posso fazer para melhorar. Porque assim ela pode, deixa eu respirar e pensar, isso aqui me causa gatilho, isso aqui não. E assim sucessivamente, né? E aí você vê, Lucas, também, o gatilho em si, como ele fala, ele pode causar raiva, perda de controle, ansiedade, estresse, medo, culpa, sentimento de julgamento ou inferioridade, tristeza, baixa autoestima, e traz também o flashback das situações. Então ele pode causar isso. Então a pessoa tem que buscar ressignificar, essa palavra é um pouco difícil, ressignificar esse momento. Então, nada ao extremo. Então, tem que ter moderação. Porque se a gente levar tudo ao extremo, é perigoso. Muito perigoso. A gente vê uma conexão nas histórias de pessoas com gatilhos que são, às vezes, do nada, ou situações completamente diferentes. Então, cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu gatilho e precisa também se autoanalisar. Saber olhar para si, né? Não esperar olhar o outro falar para você qual é a questão que você tem que melhorar. Você tem que se autoanalisar, parar um tempo ali, falar, não, mas eu tô acertando nisso? Eu tô errando nisso? Qual é o meu limite para este assunto, para este ponto, para este quesito? Né? Tem pessoas que a raiva acaba atingindo ela por assuntos completamente aleatórios. Futebol, política, às vezes uma receita. Né? Não é assim que faz, eu sei fazer, tô fazendo errado, daí erra uma receita e se martiriza. É péssima na cozinha de repente, porque errou uma receita. E aí entra a inferioridade. Entra esse sentimento de julgamento. Ela se julga e aí ela acaba se inferiorizando. Fala, não, eu não presto, eu não quero. Você já reparou, Gustavo? Eu não sei, eu tava ouvindo isso em um podcast, se eu não me engano, o Vênus, podcast, se eu não me engano. Eu tava ouvindo as meninas começaram assim, olha só. A gente se julga muito mais do que julga os outros, né? Tipo assim, ele errou, não, tudo bem. Agora, se a gente errou, você é um idiota. Pra gente mesmo, você é um idiota. Que isso? Que situação é essa? Não pode fazer isso. É o gatilho. É o gatilho de aquela situação acaba me prejudicando ao ponto de eu literalmente ser contra mim. Né? Eu não quero evoluir. Eu quero regredir. Eu quero voltar para trás na minha vida. E não dar um passo atrás para poder dar 2, 3 à frente.
não voltar, não conseguir voltar e não, calma, não é assim. A pessoa acaba se julgando dessa forma. Então, tudo é com moderação. Afinal de tudo é com moderação. Ressignificar momentos ou aqueles gatilhos que você sabe que são porque a pessoa lembra na hora, uma palavra, um momento, o que seja, ela lembra. Então, é bom a gente ressignificar momentos ruins, porque gatilhos são momentos ruins pra gente conseguir levar a vida. Existem também os gatilhos bons. Sim. Né? Então, a gente olha uma situação que te lembra uma outra muito feliz da sua vida. É um gatilho bom. Foi uma brecha ali do seu cérebro que te fez lembrar de um momento bom. Então, a gente também tem que saber dividir. Qual é o momento bom, o que é ruim. Sabe um exemplo? Brinquedo guardado. Para muita gente, as pessoas na infância, algumas pessoas brincavam com os seus brinquedos para tentar esquecer a vida ruim que levava na infância. Só que ela, olhando para aqueles brinquedos que estão guardados, ela vai sempre lembrar que ela usava aquilo para esquecer os momentos ruins. Será que não é hora dela superar um pouco esses momentos ruins? Olhar um pouco e falar: poxa, eu estou guardando esses brinquedos porque eu estou tentando lembrar de momentos bons, mas eu sei que a minha infância não foi boa. Então, eu preciso focar no agora, focar no presente. Ressignificar esses momentos ruins. Pegar um aprendizado desses momentos ruins e atribuir isso a coisas boas. Então, falar abertamente sobre isso para ajudar outras pessoas. Então, o brinquedo não vai mais ser tão essencial para ela. Igual, tem pessoas que já conseguiram ressignificar. Isso aí. Agora não vai sair mesmo. Mas tem pessoas que já conseguiram passar por isso. É um gatilho. É trocar isso. Igual você falou, falar abertamente. Tem pessoas que passaram situações que não conseguiriam antes falar de jeito nenhum, hipótese nenhuma falar, mas que hoje falam abertamente. E ajuda até pessoas que têm essa coisa, essa memória, esse flashback na cabeça de momentos ruins que impactam a vida dela, que acaba ajudando. A gente vê pessoas que, por relacionamentos, coisas do passado, então são vários traumas do passado, que outras pessoas falando, ensinando, faz isso, esquece isso aí, ou muitas vezes perdoa. Isso muda a visão. E a gente também tem que, partindo desse princípio, desse pressuposto, a gente tem que olhar para outra pessoa, para a terceira pessoa nessa história. Aliás, a segunda pessoa nessa história, que é a que vai ouvir. Que é a que vai ter o papel ali de não julgar. Porque muitas pessoas têm gatilhos ruins, né? E as outras pessoas que já resolveram também não podem julgar. Ou as pessoas que nem ligam para isso também não podem julgar quem tem esse tipo de transtorno. Quem tem essa questão aí cerebral. Né? Essa questão... Eu esqueci... fala certinho sobre o que é o gatilho, né? Mas a pessoa precisa pensar referente a isso, né, Gustavo? Poxa, eu não posso julgar o outro, eu preciso me colocar no lugar dele. Se colocar no lugar, muitas vezes salva até mesmo vidas. Pois é, Lucas. E aí a gente vê tudo isso aí. Pois é. Pra você aí de casa, o que você acha sobre esse tema? Semana que vem tem a parte 2, obviamente. E acho que é melhor a gente deixar pra gente comentar, né, Gustavo? Logo no final do próximo episódio. Mas deixa aí a sua opinião, o que você achou. Não deixe de entrar no site, portalfuturolivre.com, e seguir a gente nas redes sociais, é isso? Isso mesmo. Seguir a gente nas nossas redes sociais. Minha rede social pessoal é @limainv. E a minha é @euLucasRogério. @euLucasRogério. Tá certo, pessoal? Bom, até a próxima semana com a segunda parte. Então fique ligado aqui no podcast Mais Futuro. E também no site. No nosso site, tá certo? Então, próxima semana com a segunda parte e esse mesmo tema, certo? Tchau. Tchau, pessoal.